A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Uma semana aparentemente sem resultados, mas do ponto de vista político, evoluiu muito. Começa agora, JBR News. Meu caro Rodolfo Lago, uma semana em Brasília com feriado. Quando não tem feriado, às vezes ela já não anda muito bem. Com feriado, ela já vai terminar antes do tempo. E aparentemente, para quem está do outro lado, parece que a semana morreu sem entregar resultados. Porque ontem, você que acompanhou de perto lá no Congresso Nacional, e vai detalhar para você que está do outro lado um pouquinho, porque o assunto é extenso, mas foi dado o início da reforma tributária, no que se diz processo legislativo, e também algumas definições hoje estão marcadas para acontecer. E é aí que vem a nossa conversa, né, Rodolfo? Porque o que aparentemente não trará resultados, do ponto de vista político, trouxe muitos. É isso aí, Alexandre. Eu acho que essa é um bom resumo, uma boa definição da semana. Quer dizer, muito provavelmente você não vai ver na superfície os movimentos acontecerem, mas eles aconteceram muito por baixo. Quer dizer, os resultados devem aparecer mais adiante. Então a gente tinha dois assuntos, vamos lá, para a superfície, que havia uma expectativa grande essa semana, né? A apresentação da reforma tributária e o julgamento lá no Supremo do marco temporal da demarcação das terras indígenas. Na superfície, os dois assuntos devem ser adiados. Ontem lá a apresentação do relatório da reforma tributária, no final das contas acabou sendo mais uma carta de intenção, um projeto de diretrizes sobre a reforma tributária, mas deixando ainda muitos pontos soltos que só vão ser resolvidos quando o substitutivo for aprovado, for apresentado ao plenário. Então ainda tem diversas questões aí com relação a alíquotas, quem fica de fora, como é que se constrói o Fundo de Desenvolvimento Regional, etc, 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 que não foram resolvidos pelo relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Ou seja, é um início de jogo, um apito inicial. Ainda tem muita coisa aí que vai precisar ser resolvida. E no caso lá do marco temporal, do julgamento do marco temporal, que acontece hoje à tarde, a expectativa lá dos ministros do Supremo é que um outro ministro peça vistas, ou seja, adie novamente o julgamento. Eu ia justamente fazer esse comentário com você, porque factualmente, como a gente chama no jornalismo, isso é o que está acontecendo em Brasília. Mas o que aconteceu em Brasília e que não foi tão visto é o que vai mudar completamente o cenário da capital federal pós-feriado. Porque o presidente Lula fez nesta semana algo que ele não tinha feito nos últimos 5 meses de governo. Ele começou a semana tomando café da manhã com Arthur Lira, o todo-poderoso da Câmara, terminou o dia com reuniões, bancadas de deputados e senadores, ainda que sejam aliados, é o início de uma conversa importante. Ontem, um assunto que incomodava justamente Arthur Lira foi arquivado pelo Supremo Tribunal. Ou seja, os assuntos estão, de alguma maneira, politicamente correndo a favor do governo. O governo começou a se mexer e esses resultados, como bem disse o Rodolfo, não estão na superfície. Mas em Brasília, o que mais move é justamente o que está embaixo das águas.
Exatamente, eu acho que essa que é a grande questão, o que vai acontecer daí para frente, né? Vamos dizer que foi uma semana de freio de arrumação, então, aquela semana onde freia o caminhão e as maçãzinhas dentro das caixas se assentam, né? Então, a partir do momento que o presidente Lula põe a mão na massa, conversa com o Lira, depois conversa com os líderes, entra, assume o comando de fato da articulação política, as coisas meio que se ajustaram. Essa questão do arquivamento da ação, que poderia tornar o Arthur Lira réu por corrupção passiva, é um ponto importante, porque tira ali uma pressão que poderia vir em cima do Arthur Lira e fazer ele, enfim, né, apertar ainda mais os parafusos. Tem uma outra questão ainda que está incomodando o Lira, que a gente vai precisar ver como é que avança, que é a história lá da operação da Polícia Federal sobre a história dos kits de robótica, né, que na verdade é uma coisa a respeito de como é que funciona o esquema do orçamento secreto. O Lira está incomodado com o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas o fato é que deixou de ser réu nesse processo e isso ajuda. Então foi uma semana disso, de freio de arrumação, de ajuste das maçãs no caminhão. E é importante, antes da gente encerrar esse conteúdo, que também Flávio Dino entrou no circuito. Ele também foi pessoalmente conversar com Arthur Lira. E ele quis deixar claro que essas ações não têm nada a ver com Brasília, que são ações orquestradas por Alagoas. São coisas regionais, ou seja, tirou o problema nacional e levou para a política regional. E que é uma investigação anterior também, né? Já iniciada no governo anterior. Então. De alguma maneira, o governo está se preocupando. Arthur Lira estava com muito poder e é necessário que o governo, e qualquer governo, tente equilibrar esse jogo de poder. E esse equilíbrio é o que a gente viu começar nessa semana. É isso. Então eu acho que é isso. É uma semana de freio de arrumação, de muita movimentação no subsolo, ainda que menos na superfície, e que vai ter consequências aí para frente. E o nosso trabalho é justamente identificar e trazer para você essas coisas que às vezes não acontecem de forma tão visível para todo mundo. E lembramos a você que agora encerramos esse conteúdo, mas como Brasília terminou hoje, porque afinal de contas a quarta-feira tão forte da capital federal, seguida de um feriado na quinta, faz com que a cidade fique praticamente paralisada. E nós também pararemos, por um dia apenas, mas voltaremos na sexta-feira, com mais análises, mais cenários da política e também bastidores do poder. É isso aí, gente. Um bom feriado aí para todo mundo. Se gostou, curta. Se gostou, compartilhe. E até sexta-feira. Muito obrigado.